Todas as mulheres que sabem costurar e que querem aprender têm agora a oportunidade de aprender a cortar padrões à medida. Isto é possível graças ao método de corte que foi inventado no ano de 1935 na Alemanha e que está hoje traduzido em 17 idiomas diferentes. O sistema se chama o corte de ouro e está baseado sobre uma fórmula matemática chamada a seção dourada. Esta fórmula diz que as medidas do corpo estão relacionadas entre si. Estes são alguns exemplos. A distância entre os dedos mais largos de cada mão com os braços estendidos corresponde à altura do corpo. A medida da cabeça corresponde 8 vezes à altura do corpo. A distância entre a munheca e o cúbito corresponde à medida do pé e a circunferência do punho também é a medida do pé. Se vocês colocarem o polegar na segunda seção do dedo índice, verão que isto corresponde exatamente com a medida de seu nariz. Desde séculos, muitos artistas famosos como Leonardo da Vinci ou Michelangelo utilizaram estes conhecimentos para criar suas obras. Nós utilizamos estes conhecimentos para a costura e criamos um método com o qual é possível fazer padrões à medida com somente 2 medidas do corpo. As medidas são a medida do busto e do quadril. Para demonstrar como funciona o sistema, escolhemos um colete clássico. O corte de ouro funciona com padrões pequenos. Aqui se mostra a parte dianteira e a parte de trás deste colete clássico. Primeiro fixo o padrão com fita adesiva ao papel. Francisca será nosso modelo. Francisca, por favor, a medida de busto se toma sobre as partes mais fortes da costa e da frente. A medida de busto de Francisca é 96 centímetros. A medida do quadril também se mede sobre as partes mais fortes. 104 centímetros. Medida de busto 96 centímetros e medida de quadril 104 centímetros. Para desenhar o padrão, necessitamos de uma fita métrica. Num lado desta fita métrica há uma escala especial. Esta escala é muito importante. Ela tem diferentes números. Do lado esquerdo se encontram os números negros de 0 a 8. Estes números são os centímetros que continuam na fita métrica. Os números importantes são os números pequenos ao lado direito da escala. Estes números começam com o número 50 vermelho, que está na parte de baixo da escala, e terminam com o número 140 preto, que está na parte de cima da escala. Estes números são as medidas de busto e quadril com as quais podemos fazer o padrão. A medida de busto e do quadril podem ser vermelho ou preto. As cores não têm nada a ver com a medida. A medida de Francisca de busto mede 96 centímetros, que é o número preto na escala. Por isso tomo um alfinete e coloco-o na perfuração correspondente do número 96 na escala. Dentro de nosso padrão pequeno há uma cruz. Agora tomo a escala com a medida de Francisca de busto, coloco-o com a agulha exatamente no centro da cruz, que está situada no padrão. Isso me permite mover a escala com a fita métrica com liberdade. Agora coloco a escala em uma das linhas retas que saem do padrão e leio o número sobre esta linha. Aqui, por exemplo, é o número 18. Isso significa que devo marcar um ponto no número 18 na fita métrica sobre o papel. Depois movo a escala até a próxima linha até a escala tocar a linha. 18. Faço um ponto outra vez no 18. É realmente muito fácil. Depois, 15. É muito importante que a escala sempre esteja situada exatamente nas linhas retas para obter o ângulo correto. 19. 33. Depois de uns pontos marcados, já podem ver o contorno da pinça. 35.
36, 37,5. O número 5 pequeno é 1/2 centímetro, por isso faço ponto no número 37,5. A próxima linha não está ligada com o padrão. Isso significa que o ponto para essa linha está dentro do padrão. Neste caso, este é o ponto para a pinça. Quando situado, coloco a escala nesta linha e marco um ponto no 11, obtendo o ponto para a pinça. Mais tarde, desenharei duas linhas retas até este ponto para obter o ponto para a pinça. Então, 19,5 e 19. Agora vocês viram como este sistema funciona facilmente. Quando trabalharem com o corte de ouro, é muito importante sempre fazer os pontos sobre e em cima da cintura com sua medida de busto e os pontos abaixo da cintura com a sua medida de quadril. Comece com este ponto 18. Este ponto está situado exatamente sobre a cintura. Mas como pode ver, ainda há 3 pontos abaixo da cintura que tenho que fazer com a medida de cadeira para que o padrão assente bem. Por isso saco o alfinete do número 96 e busco na escala a medida de quadril de Francisca, que é 104. 104 é um número preto outra vez. Sobre a linha pequena deste número há uma perfuração onde coloco o alfinete e regresso ao centro da cruz no padrão. Agora o sistema trabalha com a medida de quadril de Francisca e posso desenhar os pontos abaixo da cintura. 20, 21 e 26. Quando todos os pontos estiverem marcados, posso tirar a escala do padrão e já podem ver o contorno do padrão. Para unir os pontos, vou utilizar uma régua de costura especial. Esta régua serve para todo tipo de curvas e linhas retas. As linhas retas são fáceis de desenhar. É importante unir sempre pelo menos 3 pontos com uma linha para as curvas. Então, o ombro, o pescoço e a pinça. Agora vou transferir os detalhes de dentro do padrão, como a cintura, o centro dianteiro, a direção do tecido. Debaixo da cava está a letra A. Esta letra também se encontra debaixo da cava da parte dianteira e lhes ajudará mais tarde a coser as peças juntas. E a pinça da cintura. A cintura é uma medida variável que não podemos calcular, por isso somente vou marcar uma linha no padrão onde a pinça está situada. Como podem ver, esta pinça corre paralela ao centro dianteiro e à pinça do busto. Mais tarde poderão determinar esta pinça. Quando tirar o padrão pequeno do papel, marquem a perfuração onde estava o alfinete. Agora cortamos o padrão. Dobramos a pinça do busto e tomamos um pouco da pinça da cintura com um alfinete. Isso se pode determinar mais tarde exatamente na tela. Francisca, por favor. Por favor, ponha um dedo aqui. Obrigado. E como vocês podem ver, o padrão ficou muito bem. O ombro, o decote, o centro dianteiro, muito bem.
Eu tomaria um pouco mais aqui na pinça da cintura. Muito bem. Obrigado, Francisca. Esta ilustração mostra muito bem como o padrão para o colete pode variar para pessoas com diferentes medidas. Isso não é possível com cortes comerciais. Também a posição da cintura estava correta para Francisca. Mas como vocês podem imaginar, é possível que duas pessoas tenham as mesmas medidas de busto e quadril, mas diferem na altura. Então, como é possível que o padrão sirva para todos com somente as medidas de busto e quadril? Neste caso, fala-se da cintura larga ou curta na costura. Para juntar ou cortar a cintura, desenhamos uma linha paralela à cintura onde foi colocado o alfinete. No caso que tenhamos que aumentar a cintura, cortamos o padrão aqui e o abrimos. Colocamos papel e conectamos as linhas. Para cortar a cintura, dobramos o papel aqui pela distância necessária e, como vocês podem ver, não destruímos o padrão. Estas linhas ainda correm certas. Não mudamos nada aqui em cima, onde tudo cai muito bem, e colocamos este ângulo da cintura onde deve estar. É possível que também tenham que aumentar ou cortar os padrões para calças ou saias. Isto sempre é feito nas pernas, onde as linhas correm mais paralelas. Assim funciona o corte de ouro. Se vocês gostaram deste método para cortar padrões e gostariam de fazer outros padrões com este sistema, podem fazê-los com nosso manual completo. Neste manual se encontra tudo o que se necessita para fazer os padrões com o corte de ouro. O estojo de trabalho com a fita métrica e a escala especial, 2 alfinetes, fita adesiva e um lápis. Aqui temos o instrutivo que explica passo a passo como funciona o sistema. Como tomar as medidas, busto e quadril. Onde fixar o padrão no papel. Colocar o alfinete na escala e depois no centro da cruz. Os pontos sobre a cintura se fazem com a medida de busto e os pontos abaixo da cintura com a medida de quadril. Como estão unidos os pontos com a regra de corte. Como se coloca o padrão sobre a tela. Não esqueça de deixar 1,5 cm para as costuras. Aqui estão uns exemplos da seção dourada das proporções do corpo. Aqui se fala acerca dos suplementos adicionais que serão publicados a cada 3 meses. Também há suplementos de moda para crianças e cavaleiros. Temos uma página muito importante onde se explicam todos os símbolos. Se tiverem um padrão sem saber de que parte é, podem encontrar nesta página a explicação das letras e símbolos. Continuando, há uns conselhos práticos para coser no manual, onde se explica como coser botões, bolsas, mangas e colarinhos. Também há instruções para fazer tricô. Temos vários padrões no manual para tricotar. E depois, o mais importante, a coleção da moda. No sistema se encontram 280 modelos com padrões para cada tipo de mulher. Calças, saias, blusas, todos os tipos de roupa. Esportivos, elegantes, clássicos para todas as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E é muito fácil abrir o manual, tirar a página com o padrão do modelo que gostar e fazê-lo com suas medidas. Quando terminar, é só colocá-lo de volta no manual. Se suas medidas mudarem, não há problema algum, porque você poderá utilizar os padrões em seu manual outra vez. Funciona para toda a família. Também há padrões básicos em nossa coleção. Se vocês saberem costurar, podem cortar com o corte de ouro. Nos encantaria contar com vocês como uma de nossas clientes satisfeitas. E no caso de se decidir pelo sistema, lhes desejo, em nome de toda a minha família, bom êxito e sucesso com o corte de ouro. Obrigado por sua atenção. Espero que tenham gostado. Sempre à sua disposição. Atenciosamente, Frank Lutherlo.